Glória a Deus. Meus irmãos, glória a Deus. Boa noite a todos e a paz do Senhor Jesus. Você está feliz? Diga amém. Você está muito mais do que feliz? Diga glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Evangelho de Jesus. O registro é de Lucas, capítulo de número 5. Localiza aí. Lucas, capítulo de número 5. Enquanto você está procurando o texto sagrado, eu quero aqui externar a minha alegria e a minha gratidão ao Senhor por uma vez mais estar aqui servindo a esta querida igreja, aonde Deus ele me deu esse presente de poder participar, de poder compartilhar, de poder estar alinhado, de poder estar comungando, desfrutando de um tempo muito precioso, de aliança, de amizade, com esta casa de oração. Louvar a Deus pela vida e o ministério do pastor Michel, que ali está. Ele falou que vai fazer o fundo musical, irmãos. Pessoal da mídia, tira uma foto, por favor, e me envia depois. Eu vou mandar para o pastor Márcio. Aleluia. Deus abençoe todos os pastores. Muito obrigado, os pastores queridos. Deus abençoe a pastora Isabela. Glória a Deus, a querida da nossa casa. Glória a Deus. A tropa está aí? Heitor e Maitê? Glória, melhoras em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Quantos localizaram o texto sagrado, digam amém. Acho que você não tomou café da tarde. Quantos localizaram o texto sagrado, digam amém. Vamos lá. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Diga comigo, lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu que lhe afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque tu mandas, lançarei a rede. E você diz amém. Texto sagrado lindo de ler, né? Não só Lucas escreve esse episódio, Mateus e Marcos também vão escrever. Mas quem vai dar mais detalhes a essa chamada e vai dar mais detalhes a cada passo da chamada do apóstolo Pedro é Lucas. Lucas vai trazer uma narrativa muito profunda e muito detalhada de cada passo de Jesus em relação a esse chamamento. Esse chamamento não acontece num dia natural, ou por que não dizer, foge muito do contexto, foge muito de um enredo aonde Pedro estava acostumado a lidar, familiarizado, rotina. Existem coisas que estão dentro da nossa rotina, existem coisas que estão dentro do nosso dia a dia, e nós sempre acostumamos a lidar com a rotina de uma maneira muito detalhada, e tudo que foge da rotina, onde nós aprendemos a lidar com ela, foge do nosso senso comum, ou por que não dizer, de algo que estava muito programado. Se tem uma coisa que Deus não respeita, são as nossas programações. Se tem uma coisa que Deus não respeita, são os nossos enredos, da forma que nós escolhemos muito bem iniciar ou parar, ou dizer, é assim que eu projeto, é assim que eu decido, porque existem coisas que nós fazemos de uma forma muito natural, e que flui de uma forma tão tranquila, que nós não estamos acostumados a ver Deus, às vezes, neutralizar, ou por que não dizer, paralisar,
para dizer que não é a nossa mão que gerencia nada, não é a nossa habilidade que gerencia nada, qual é nosso grau técnico de familiaridade com alguma coisa que tem o poder de destinar nada. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque eu estou falando de um homem que está muito acostumado, de forma muito habitual, a lidar com o mar, com a pescaria, com os peixes. Pedro sabia, Pedro entendia. Pedro é um homem que nasceu, é um homem que conhecia o mar da Galileia, ou por que não dizer o lago de Tiberíades, na palma das suas mãos. É um homem que conhecia muito bem o que estava fazendo, é um homem que foi capacitado e treinado para aquilo. Era um homem que conhecia muito bem ao lidar, ao preparar a rede, ver as estações, ver o melhor momento, ver o dia. Ele conhecia muito bem disso aqui. Só que o texto vai dizer que Jesus está indo em direção a um homem que está fazendo algo fora da sua rotina comum. Por que da sua rotina comum? Porque Pedro está acostumado a retornar dessa pescaria com peixes, não com a rede vazia. Pedro está acostumado a fazer uma rotina onde ele lança uma rede e automaticamente há um feedback em sua ação, porque é uma colheita ao lançar a rede. Só que nesse dia não. Nesse dia não teve peixe. Nesse dia não teve muitos peixes. Nesse dia não teve a celebração, ou querendo dizer, a alegria de voltar de uma noite com o resultado da sua ação. Não. Ele deu uma viagem perdida. Ele fez um caminho sem volta. Ele não teve feedback de toda a ação, de todo o trabalho das suas mãos. Porque ele voltou. Ele saiu com uma rede, mas voltou com ela vazia. Nesse dia há uma frustração. Nesse dia há uma interrogação. Nesse dia há um questionamento. Nesse dia há uma família de pescadores, Pedro e seus irmãos, lavando redes. Lavando redes sem saber o que está acontecendo. Ou quem sabe um não tenta nem perguntar ao outro o que aconteceu. Mas os textos vão dizer que eles estão ali lavando as redes. E eles estão lavando as redes. E conforme eles estão lavando as redes, a Bíblia diz que Jesus está vindo em direção ao mar, com uma grande multidão, para próximo a ele, e olha para Pedro lavando as redes, juntamente com seus irmãos lavando as redes. Eles estão ali lavando as redes. Quem sabe, como eu disse aqui, com alguns questionamentos, com algumas perguntas. Mas o fato de não ter o resultado a qual eles tinham projetado, ele não deixa de lavar a rede. Porque isso aqui é importante para a gente. Um dia mal não significa um mês de mal. Um mês de mal não significa um ano mal. É só um dia. É só um dia, irmãos. É só uma semana. E às vezes nós estamos tão cheios de tantas coisas, dependendo do nosso sentimento, do nosso coração, que nós pegamos um dia mal e pensamos assim: todo mês será mal. E por conta desse dia mal, nós paralisamos tudo aquilo que está ao nosso derredor. Ou paralisamos todo um projeto por conta de uma fala maldada, por causa de um passo maldado, por causa de uma ação que não foi correspondida, por conta de uma direção errada. Não, só foi um dia. Só foi uma direção errada. Não foi todo o caminho errado, não foi todo o projeto errado. Então Pedro está lavando as redes, não porque ele está desistindo, ou porque ele desistiu. Mateus vai dizer que ele está consertando as redes. Lucas vai dizer que ele vai lavar a rede. São sinóticos, né? Cada um vai descrever o texto a partir de um ângulo, de uma visão, de um olhar. Tanto lavar quanto consertar dá a ideia que há uma tarefa aplicada à rede. A ideia de eu não desistir da rede, porque a rede é a ferramenta que Deus entregou a ele. A rede é a ferramenta que Deus colocou nas mãos dele. Então eu não posso deixar de fazer o que Deus me chamou para fazer, porque um dia deu errado.
ou porque algo saiu do meu controle, ou porque algo saiu da minha mão. Até porque quem está lavando rede hoje está se preparando para o amanhã. E nós temos que enxergar essa ótica de uma maneira muito diferente. Para alguém que deu um passo errado e projetou algo errado e algo quebrou, e o que eu faço? Conserta, refaz, desiste da rede, não lavar a rede, porque ele não alcançou os peixes, mas pegou entulho, pegou sujeira. Como a manutenção da vida é importante, como a manutenção do dia a dia é importante. Porque quem se impede o hoje não pensa no amanhã. Então quer dizer que você não alcançou o resultado estabelecido de um projeto, você esquece da rede, da ferramenta que Deus te entregou. Irmãos, Moisés ficou 40 anos pastoreando no deserto, com algo nas mãos, e para ele era cajado, e para Deus era ferramenta de autoridade, que para ele era cajado, que para ele, mas lá na frente, no futuro, seria a chave que abriria o mar. Pastor, onde o Senhor quer chegar com isso? É dizendo, eu te entreguei algo, e não significa que esse algo que está nas tuas mãos não funcionou hoje, não significa que ele não terá utilidade amanhã. Deus é o Deus que trabalha a médio prazo, a curto prazo e a longo prazo. E Deus me trouxe aqui nessa noite de domingo para dizer para alguém: lave a tua rede, faça a manutenção da tua rede, prepare a tua rede, porque quem está se levantando para lavar a rede está projetando o amanhã. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: você está lavando a rede, está consertando a rede, está preparando a rede, é sinal que existe ainda amanhã. Só que tem gente ainda que na primeira batida, na primeira alternativa, na primeira chance, no primeiro não, na primeira porta fechada, parou. Não, irmãos, continue. Sabe por que você tem que continuar? Porque nesse movimento que você está fazendo, existe também um movimento acontecendo. Porque nesse movimento de lavar as redes, há um movimento também de Jesus indo na direção de Pedro. Há um movimento acontecendo. Pedro não sabe o que está acontecendo, mas Jesus está indo em direção a ele. Há um sincronismo, há um alinhamento. E quando Pedro está lavando as redes, enquanto Pedro está se movimentando, lavando a rede, como eu disse, pensando no amanhã, na próxima oportunidade, na próxima etapa, na próxima tarefa, Jesus está vindo na direção dele. Ele olha e vê 2 barcos, vê Pedro lavando a rede, e ele decide entrar no barco de Simão. Quando ele entra no barco de Simão, Simão cede o barco. Lembra que eu falei que ele foi pescar e não pegou nada? E existem coisas que as respostas virão muito rapidamente falando. Existem crises que aconteceram na nossa vida justamente para abrir uma lacuna, para Deus entrar onde Ele queria entrar. Porque nós fechamos de uma maneira tão severa às vezes para algumas realidades, para aquilo que Deus quer fazer, que Deus ele não acha espaço. E Deus é especialista em achar espaço. Como? Quando Ele rouba aquilo que toma o espaço dele. Cuidado quando você disser que na sua linha diária de tempo você não tem espaço para Ele, porque Ele consegue achar um espaço roubando da tua atividade diária aquilo que te rouba dele. Se aquilo que te rouba dele faz você se afastar dele, Ele tira, mas não te perde. Fica chateado comigo não. Mesmo que isso venha mexer no teu bolso, mesmo que isso venha mexer em algumas coisas que você não gostaria, mas Ele faz para ter uma experiência muito maior com você. Porque Deus não vai fazer conta, porque Deus não vai pegar calculadora, porque Deus não vai te pedir, vai te perder para nada que te rouba dele. Pedro é alguém que está acostumado com o barco cheio, mas Jesus zerou o barco dele para não dividir o espaço do barco dele com o peixe, porque Jesus não divide espaço com ninguém. Tudo que tiver de roubar você dele, isso vai sair e ele vai entrar. Então é melhor abrir um espacinho para ele entrar, é melhor abrir um espacinho para ele comungar, para você não viver a mesma experiência que Pedro viveu. Pastor, isso aqui é ruim? Não é ruim. E eu vou te provar que não é ruim, porque os peixes estão lá no mesmo lugar. É só uma experiência.
é só uma noite, é só um dia, é só algo que deu errado, para no final dar certo. Porque Jesus entrou e escolheu. Pastor, se tinha 2 barcos e escolheu o de Pedro, é por quê? Porque é justamente do barco de Pedro que Jesus quer começar a fazer algo. Porque a escolha não foi sua, a escolha sempre foi dele. Porque não há mérito nessa escolha. Ele escolheu o barco de Pedro. Ele entrou no barco de Pedro e fez um convite. E esse convite para chamar Pedro, né, para refazer o caminho, depois que ele termina com a multidão, estou parafraseando o texto, porque Jesus ele vai ensinar a multidão depois que ele entra no barco. Ele vai falar à multidão. E quem sabe Pedro está pensando: Senhor, está demorando o sermão? Quem sabe ele está pensando: eu preciso descansar um pouco. Pedro não imaginaria que seria tão rápido assim. Pedro nunca iria imaginar que esse convite seria tão rápido assim. Porque Pedro já está calculando o tempo, quem sabe na preparação já do novo anoitecer, da próxima oportunidade. Mas não deu nem tempo, porque Jesus já fez um convite a Pedro, depois de despedir a multidão. Ele tem algo para a multidão, ele usa o barco de Pedro, a estrutura dele, sim. Ele entrega algo da multidão, mas o objetivo aqui foi a Pedro. Foi entrar na estrutura de Pedro. Depois que ele entrou na estrutura de Pedro, naquele barco, ele faz um convite que vai mexer com Pedro. Mexer com Pedro por quê? Porque além de mexer com aquilo que Pedro não planejava, mexeu também com o seu dia também inteiro. Porque Pedro está ouvindo um homem ensinar, pregar a multidão, e está pensando: o que ele está falando à multidão é muito importante. Porque Jesus nunca vai construir um milagre fazendo um milagre de forma direta. Primeiro ele ensina, primeiro ele fala, primeiro ele quer a tua atenção. O milagre nunca será maior do que a voz de Jesus. Pelos quem sabe está ouvindo Jesus falar, ensinando com tanta autoridade, com tanta veemência, e quem sabe se prende a Jesus de um nicho. Ou seja, a área dele é tão poderosa, a voz dele é tão poderosa, a ação da voz dele é tão poderosa, mas não tem noção de quem está falando. Quem está falando não tem só uma voz poderosa, tem uma vida poderosa. Jesus não é só preso a uma área, ele tem um poder de trafegar em todas as áreas. Quem sabe Pedro está dizendo assim: tudo bem, a voz dele é poderosa, mas não pode alcançar aquilo que eu preciso. A voz dele é tão cirúrgica, mas não pode entrar numa área onde há um vazio em mim. Só que o convite de Jesus a Pedro vai mexer tanto com ele, e vai mexer com tanto aqueles que estão à volta de Pedro. O convite de Jesus é desligar Pedro da terra. E eu acho muito lindo isso aqui, quando Deus nos convida a desconectar daquilo que nós conhecemos, para que a única amparo que nos leve é a voz dele. Estamos tão acostumados a nos mover em estruturas que nós conhecemos, as coisas que nós conhecemos, as habilidades que nós temos, e quando Deus nos convida a fazer um caminho desconhecido, de uma maneira diferente da nossa, nós ficamos assim um pouco: Senhor, será que é da tua parte? Será que é da tua vontade? Será que é do teu querer? Jesus vai tirar Pedro, afastar o barco de Pedro um pouquinho da água, da terra, e vai levar ele a águas profundas, mas de um momento muito diferente. Por que de um momento muito diferente? Porque às vezes nós queremos preparar um momento, e nós não queremos que Deus faça um momento, porque nós queremos que o momento favorável seja quando o nosso dia esteja favorável. Não é assim. Deus não trabalha com o teu favorecimento ou com o teu dia favorável, porque os maiores encontros com Deus não são os teus melhores dias,
são nos seus piores dias. É Deus dizendo: eu escolhi um dia ruim, um dia de crise, um dia de adversidade, para te levar em um nível, para fazer você fazer um caminho, para fazer você fazer um translado, para você conhecer algo. Quem sabe ainda você não conheceu. E Pedro se permite a ser conduzido por Jesus. E coisa boa quando nós deixamos a nossa vida ser conduzida por Ele, deixar Ele conduzir a rota, deixar Ele conduzir a estrutura. E o que é o barco, pastor? A estrutura. Deixar Ele nos tirar da terra e nos levar onde Ele quer nos levar. Só que Pedro está cansado, Pedro está fadigado. Pedro passou uma noite inteira pescando e não pegou nada, absolutamente nada. Só que nessa condução aonde Jesus está levando Pedro e a sua embarcação, há um caminho aonde ele conhece, pelas águas da onde ele já passou. Quando Jesus tira Pedro do raso e leva ele às águas profundas, Jesus não vai isentar Pedro. Jesus não vai dizer: Pedro, você está cansado demais, eu vejo que você está lavando a rede, é cansativo demais. Irmãos, existem ferramentas que Deus te entregou e Ele não vai te isentar de utilizá-las. Existem coisas que Deus colocou na tua mão, ou cansado ou não, porque tem dia que eu quero pregar, tem dia que eu estou bem para pregar, mas tem dia que eu estou cansado para pregar. Deus conhece os nossos esgotamentos. Tem dia que alguém faz uma canção, está em adoração ao Senhor, mas a alma está cansado. Mas é uma ferramenta que Deus te entregou, e Deus não te poupa disso, porque é ferramenta que Ele te entregou. Deus não vai te isentar de cantar se você está querendo cantar, de pregar se querer pregar, porque a renovação das forças espirituais não vem quando eu quero, é quando eu não quero, é quando eu não quero cantar, é quando eu não quero pregar, é quando eu não quero ensinar. Deus não vai te isentar. Ele te deu uma rede, Ele te deu ferramentas, e Deus não te entrega a ferramenta para você não usar. Pastor, eu vou mudar de nicho. Não vai funcionar, irmão. Pastor, eu vou mudar de percepção. Não vai funcionar. Pastor, eu vou mudar de ação. Não vai funcionar. Jesus chamou a Pedro. Pedro se frustrou porque lançou a rede. Pastor, a rede estava errada? Não. O mar estava errado? Claro que não. Pedro estava errado? Claro que não. Jesus só escondeu o peixe de Pedro para mostrar para Pedro que nunca foi sobre ele, nunca foi sobre a sua força, nunca foi sobre a sua capacidade, sempre foi sobre ele. Então Pedro é alguém que está sendo conduzido agora ele não se conduz. Redobre a sua atenção. Pedro era aquele que levava a embarcação, agora ele está sendo conduzido na embarcação. Agora não é o mérito dele, agora não é a força dele, agora não é a habilidade dele, agora é Jesus, sem um remo, sem uma rede, só no comando da voz dele. É Deus dizendo: eu sei que você tem algumas habilidades, eu sei que você tem algumas ferramentas, eu sei que teu inglês é legal, eu sei que você tem alguns cursos técnicos, mas não adianta tudo isso sem a minha voz, porque a estrutura não faz sozinho. É a minha voz que te leva, é a minha voz que te conduz, é a minha voz que te sustenta. Se tirar a tua habilidade, se tirar a voz de Deus, se tirar a presença de Deus da sua vida e ficar só aquilo que você carrega, fica um vazio muito grande, irmão. Jesus está dizendo: Pedro, eu sei que está acostumado a levar, agora quem te leva sou eu. Agora não é você que escolhe aonde vai lançar a rede, agora eu te levo e mando aonde você vai lançar. Agora a direção não é sua, agora a direção é minha. Agora eu digo: para. Agora eu digo: agora avança. Agora, por quê, Senhor? Porque eu tirei o teu barco da terra. Quem está com o barco ainda preso à terra não consegue ver essa experiência.
Quem está com um barco ainda conectado à terra nunca vai viver essa atmosfera, essa dimensão. Só se permite ser levado ao mar alto quem decidiu tirar o barco da terra. E Deus está fazendo um convite para alguém hoje aqui. Eu vou te mostrar ainda esse ano que existem coisas escondidas, que existem milagres que você ainda não provou, que existem experiências que você ainda não viveu. Mas enquanto você não tiver com o teu barco, com a tua empresa, com o teu umbigo, com a tua estrutura, com o teu eu, com o teu hérito conectado à terra, as coisas não funcionam. Deus não vai dividir. Deus não vai dividir. Nunca foi sorte, nunca foi sorte, nunca foi sorte. Sempre será a mão dele. É Deus dizendo hoje: tira o teu barco da terra. Se é para aplaudir, aplauda o nome dele. Tira. Pastor, mas há uma projeção. Eu sei, mas há uma previsão. Crente não trabalha com previsão terrena. Crente trabalha com previsão divina. Eu não estou aqui o que os grandes especialistas estão dizendo sobre o ano 2024. Eu estou aqui vivendo debaixo de uma palavra. Debaixo de uma palavra, e ela é profética. Remanta. Tem alguém comigo aqui nessa palavra? Eu não vivo debaixo do que os homens estão especulando na terra, porque quem conhece da terra só conhece viver dela. Quem conhece aqui de baixo só vive nas experiências de baixo. Eu sou alguém que me permiti Jesus pegar o meu barco e afastar da terra. Quem está me conduzindo sabe aonde está me levando. A palavra para alguém hoje aqui: não resista. Guarda a tua calculadora, guarda a tua sabedoria, guarda aquilo que você conhece e deixa ele levar a estrutura do teu barco. Oh, meu Deus do céu. Diferente, pastor. Ele está me conduzindo e me levou, e não vai me poupar? Claro que não. Claro que ele não vai te poupar. Ele não vai fazer os peixes pularem dentro do barco. Ele só te dá a direção. Só que a direção é tão assertiva e mexe tanto com Pedro. Vamos para o texto. Que Pedro tenta, dizendo: em mim não há força, porque eu passei uma noite. Existem coisas que não combinam com o teu atual momento. Existem realidades que não combinam com algumas falas. Meu Deus do céu. Esqueça a noite que passou. Vivo hoje. Gente que não consegue viver o hoje, porque ainda está preso na noite que passou, na frustração da rede que lançou e não colheu nada. Existem falas que não te combinam. Quem está te levando sabe o que você viveu ontem. Quem está te conduzindo sabe as experiências que você passou no passado. Ele conhece as tuas dores, não está brincando com isso. Aprenda a viver a nova realidade. Existem perguntas que não se encaixam mais em um novo momento onde Deus está te conduzindo. Ele já te provou que você é o suficiente, que você é capaz suficiente para levantar a poeira e dar a volta por cima. Do que o senhor está falando com isso, pastor? Cansaço. Tem cansaço que para a gente. Tem cansaço, dependendo do esgotamento dessa pessoa, ela se tranca, ela não quer mais, ela não quer avançar mais. Mas Pedro não, foi cansado. Eu estou no bar cansado. Só que não há força nele para lançar a rede. E Jesus não vai poupar ele. Porque Jesus vai dizer para Pedro: lança a rede. E ele está dizendo: Senhor, eu lancei a rede na noite passada. A noite passada foi ruim. A noite passada não foi boa. A experiência da noite passada foi traumática. Eu lancei tudo no lugar que o Senhor possa falar aí. Eu já lancei na rede, só que agora é diferente. Agora há um peso diferente. Agora há um comando de voz diferente. Aprenda algo com Deus. Você vai passar por muitos lugares. Você vai passar por muitas experiências. Só que essas experiências, elas não irão se repetir.
Não será um ciclo repetitivo de coisas que você vai viver diariamente. Existem momentos que Deus ele vai travar um momento e vai dizer: acabou agora. Porque agora você passou e fez muitos movimentos repetitivos. Muitos movimentos que você fez e nada você alcançou. Porque as águas se movimentaram, mas os peixes não. Porque quem está lançando a rede está movimentando água. E é Deus dizendo para alguém aqui: você só está movimentando água, mas não está alcançando o objetivo. Águas estão sendo mexidas, mas resultados não estão sendo alcançados. Mas Deus me trouxe aqui para dizer: não são só as águas que vão se agitar, mas é o que está por baixo da água que também que vai se agitar. Porque você não conseguiu, lançando tantas vezes, dizendo: não vai ser só o movimento das águas, não vai ser só como aquele homem de João capítulo 5, que houve o movimento das águas e ninguém lançava ele. É só águas que se movem, mas não há resultado. Eu não vim aqui para agitar água, eu não vim aqui para dizer: eu estou agitando as águas. Não, Deus está agitando as águas, mas também está trazendo resultado nessa agitação dessas águas. É Deus dizendo: eu vou movimentar coisas. Irmãos, pega isso aqui em nome de Jesus. Eu vou movimentar coisas, e nesse movimento haverá resultado. A pior coisa é um movimento sem resultado. A pior coisa é alguém se movimentar e não conseguir resultado algum, trafegar de um lado para o outro, correr de um lado para o outro, e quando chegar no final, cadê o objetivo? Cadê o resultado? Não tem resultado. Deus está dizendo: eu vou acabar com esse tempo na sua vida. Porque agora, Pedro, agora é diferente. Agora não é você que lança a rede e vê só o movimento das coisas sem resultado. Agora é sobre a minha palavra. Duas pessoas pegaram. Agora é sobre a minha palavra. Agora você lança a rede debaixo da minha palavra. É voz de comando. Se eu mandar tu ir, tu vai. Se eu mandar tu entrar, tu entra. Se eu falar à direita, você vai. Se eu falar à esquerda, você entra. Irmãos, em nome de Jesus, para de fazer movimento para você se cansar. Eu tenho uma palavra de libertação para alguém aqui hoje. E qual é a palavra? Tu está se cansando sozinho, porque tu está fazendo movimento que Deus não mandou você fazer. Está batendo em porta que Deus não mandou você bater. Está entrando em lugares aonde você não mandou você entrar. Você: Senhor, eu estou exausto. Está exausto à toa. Eu não mandei você fazer nada disso. Eu não mandei você ligar para ninguém. Eu não mandei você bater em porta nenhuma. Eu só mandei você esperar a minha voz de comando. Porque na minha voz de comando não há erro. Porque os homens podem dizer: pode vir para cá, que comigo está tudo resolvido. Porque os homens vão embora e as suas palavras não ficam. É Deus dizendo: sobre a minha palavra você pode confiar. Aleluia! Lançar a rede aqui é projeção. Lançar a rede aqui é projetar. E tanta gente que projetou para o lugar errado, projetou na direção errada, projetou debaixo da palavra errada, projetou debaixo da estrutura errada. Deus está dizendo: Pedro, não tem possibilidade para muitas tentativas. Porque você tentou muitas vezes. Porque os homens tentam muitas vezes. Deus não tem plano B, irmão. Deus, ele é assertivo. Será de uma vez só. Alguém está pegando essa palavra comigo? Você vai ficar cansado de um lado para o outro, batendo cabeça, dizendo: Senhor, me dá uma luz. Não, dizendo: sobre a minha palavra eu vou te dar a direção, eu vou te dar o lugar, eu vou te dar o caminho, eu vou te dar a porta, eu vou te dar o nome, eu vou te dar o lugar. Sobre a minha palavra tu lança, projeta do barco para fora do barco. Porque antes da rede cair na água, já tem um peixe te esperando, Pedro. Porque antes da rede chegar, eu já dei comando aos peixes. Pastor, não entendi. É Deus dizendo: quando eu libero a minha palavra sobre você, até aquilo que não existe passa a existir, para basear a palavra. Tem alguém pegando essa palavra que eu estou liberando aqui hoje? Se é para aplaudir, eu aplaudo o nome dele. Pastor, mas nem cargo tem nessa empresa. E Deus que entra lá e cria um cargo.
para você entrar. Pastor, mas não tem nem vaga nesse... Mas eu abro a 15ª vaga só para você entrar. Pastor, mas não tem nem como eu ser chamado, porque o concurso já até expirou. Mas eu faço o concurso ampliar mais um dia, só para o teu nome ser convocado. É Deus dizendo, porque não havia, aleluia, cargo para governador do Egito, mas Deus abriu a visão de José e fez ele ser governador. Porque quando Deus quer fazer, irmãos, Ele cria. Isso aqui é tão profético para alguém aqui que vai enfrentar uma segunda-feira diferente, que quem sabe vai ver de uma semana com uma rede arrastando aqui hoje, sem direção, mas Ele te pegou hoje, está te levando em alto mar para um novo nível, para te dizer a partir de hoje, é a minha palavra, será a tua voz de comando. Lança, Pedro. Estou cansado, lança. Eu lancei ontem, mas lança hoje, Pedro. Eu não tenho força, Senhor, mas eu não vou lançar porque eu quero. Eu vou lançar porque tu mandas. Eu não vou lançar porque há força em mim, não. Eu vou lançar porque o Senhor está mandando. É melhor obedecer o que Ele está mandando. Porque se você não obedecer o que Ele está mandando, você nunca vai viver o que Ele preparou para você. Ele lança do lado de fora, para o lado de fora do barco, projeta. Quando Ele lança a rede, há um feedback, há um resultado. Os peixes estavam lá. Quando Ele colhe aquela quantidade de peixes, o texto sagrado vai dizer que há um peso. Não é só um peso da palavra, porque sai. É um peso também do feedback daquilo que é correspondido. Há uma quantidade de peixes tão grande, que o texto vai dizer que aqueles que estavam dentro do barco vão ajudá-lo a colocar a quantidade de peixes que estavam dentro do barco. É uma estrutura pequena, mas que se foi abastecida. Pastor, outros barcos não viveram aquela experiência. Nessa embarcação que estavam dos dois ali, eram pescadores também. Mas os pescadores que estavam lá, do lado de fora, e não tiveram a oportunidade de receber Jesus dentro da sua embarcação, também puderam desfrutar dessa mesma experiência. É porque Deus não precisa entrar em todos os barcos. Ele entra em um barco. E aquele barco que ele entra, ele faz o necessário para abastecer todos os barcos. Pastor, porque a minha casa não entrou dentro do meu barco, mas ela vai desfrutar da experiência do teu barco, daquilo que o seu barco vai gerar por receber Jesus. Aqueles homens vão ajudar colocar aquela rede dentro do barco, porque é importante isso. E o que é importante, pastor? Ajudar, é ter alguém para ajudar nesta colheita, porque Jesus disse que a seara é grande, poucos são os... O que são os ceifeiros? Aqueles que colhem. Lucas está usando aqui o verbo colher para especificar a grande quantidade de colheita, porque foi muito grande. Foi tão poderoso que houve uma colheita de peixes, e gente que está ajudando a colocar os peixes dentro do barco. E eu tenho que estar atento a isso aqui. Eu tenho que estar atento a verificar quem está comigo dentro do barco. Eu não posso me perder na grande quantidade de coisas que estão vindo na minha rede e deixar aquilo que está sendo gerado embora. Não, eu tenho que ser proativo. Eu preciso que Deus me cerque de pessoas, mesmo quando não há força em mim, porque às vezes o que Deus vai gerar, a minha mão é incapaz de colocar sozinho. Redobra a tua atenção agora, porque às vezes Deus vai te fazer um caminho, e vai te cercar de gente,
E você vai entender por que essas pessoas estão contigo do seu lado. Porque o que virá sobre você será tão poderoso que a sua mão vai precisar de ajuda, vai precisar de respaldo. Então se atente aqui, não seja um colecionador de desafetos. Se cerque de gente leal, fiel, crente, gente que vai ver a ação sobrenatural, porque tudo que nós queremos é ver Deus entrar no nosso barco. Mas se Deus entrar no barco do pastor Michel, Ele entrou também no meu barco. Pegou ou não pegou, irmão? Porque o pastor Michel é meu amigo. Ele não vai perder para o mar e não perder para mim. Porque tem gente que sofre uma experiência tão poderosa e não consegue usufruir do resultado de uma ação milagrosa, porque ele prefere perder para o mar. Porque ele quer que a mão dele se torne sozinho e pegue tudo sozinho. Deus dizendo, compartilha. Coloque gente do seu lado para dizer, o milagre chegou, me ajuda. O milagre chegou, puxa a rede comigo. Irmãos, posso liberar uma palavra? 2024. Eu não sei se houve traidores no teu caminho. Eu não sei se houve gente desleal, gente que não deu feedback, aleluia. A tua amizade não gerou aliança, mas Deus vai trazer pessoas. Eu vou de novo, Deus vai trazer pessoas. Deus vai colocar pessoas ao seu lado. Quando a colheita chegar, essas pessoas não vão cruzar o braço, essas pessoas vão colocar a mão para colher junto com você. Quem está pegando essa palavra? Deus vai trazer suporte. Deus vai colocar a gente ao seu lado. E aqueles homens serão suporte para colocar a colheita dentro do barco. Pesado, pastor. Uma colheita poderosa, grande e nobre. Estão felizes demais. Estão vivendo isso. Eles decidem voltar. Quando eles estão voltando para me terminar a mensagem, eu vejo Pedro fazendo sinal para outras embarcações. Por que fazendo sinal para as outras embarcações? Porque quem vive colheita dá sinal. E haverá sinais. Vou te dar outra chance, haverá sinais. Haverá sinais desse culto. Haverá testemunho desse culto. Haverá sinais. Prepara para fazer sinal de fumaça nessa casa, porque está vindo uma grande colheita aí. Pedro não é o mesmo que entrou no barco com Jesus. Pedro está voltando diferente, porque o barco saiu da praia vazio. O barco saiu e agora está voltando cheio com sinal. Não é cheio sem sinal. Porque tem gente que até recebe, mas não faz sinal. Mas recebe, mas fica calado. Não, vai ter barulho. Vai ter Coca-Cola. Vai ter churrasco. Vai ter picanha. Não vai ser do governo Lula, vai ter picanha mesmo. Porque haverá sinal da tua casa. Porque alguém que recebe uma ação de um milagre, não é possível ficar de boca fechada. Como alguém recebe um milagre e entra aqui no culto, fica com a mão travada. Não, Pedro está voltando para a praia fazendo sinal. CZL está aí, acordou? Eu quero liberar que segunda-feira será um dia de sinal. Será um dia de sinal, porque vem colheita por aí. Se é para aplaudir, aplauda. Aprenda a fazer sinal na hora certa. Pedro está voltando, fazendo sinal para as demais embarcações. Sinal por quê? O barco está cheio. Sinal por quê? Dividir. E aqui que está o lindo da mensagem. Porque quando Pedro chega na praia, com o barco cheio de peixes, com a estrutura tomada,
de uma ação de Jesus. Ele entende tudo isso. Jesus, ele sai de cena, porque Jesus não vai ficar ali dividindo, automaticamente forçando a se dividir com o milagre. Não. Jesus não dá direção para onde o seu milagre vai. Não. Ele faz e sai. Jesus não diz: o teu milagre se reporta a mim. Não. Ele faz e sai de cena. Ele sai de cena e diz: Pedro, me seguem. E a Bíblia diz que deixando ele tudo, seguiu. Pastor, tudo que esse homem queria eram os peixes, pastor. Ele estava lavando a rede por conta do peixe. Jesus fez toda essa jornada com Pedro, com o barco dele emprestado, com toda essa movimentação, levando ele lá para alto mar, para ter essa experiência com ele. E tudo se desenvolve, parece que o enredo é o peixe. Pastor, até o nome da epígrafe do texto é a pesca maravilhosa. Se não entendeu, aqui foi pescado aqui, irmão. Camandara cheia. Pedro deixou tudo. Não, ele fez, não, ele deixou tudo. Pastor, porque Pedro deixou tudo e o seguiu, porque Pedro entendeu. O que é honrar a rede na minha mão sem a direção dele? Nada. O que é um barco na minha vida sem a direção dele? Nada. O que é a minha habilidade sem a voz dele? Nada. Tudo que há em Pedro e ao redor dele, tudo naquele peixe, o que Pedro conseguiu enxergar, data de validade. Porque tudo que Deus faz em relação àquilo que Ele coloca na tua mão, gera uma data de validade. Porque o carro que Ele te dá hoje, amanhã não vale nada. Você troca o carro, troca a casa, e a presença dEle. Tudo que ele queria eram os peixes, mas os peixes seriam vendidos, comercializados. Os peixes poderiam ser doados, os peixes poderiam ser negociados, os peixes poderiam sim, mas o peixe é perecível. Mas a presença dele não é perecível. Então não é sobre uma pesca maravilhosa, é sobre um Jesus maravilhoso. Porque não é sobre o barco, é sobre aquele que entra no barco. Não é sobre o lugar maravilhoso, é sobre aquele que conduz que é maravilhoso. Então a pesca só é maravilhosa porque Jesus é. Essa casa só é maravilhosa porque Jesus Ele é o maravilhoso, irmãos. Nada aqui, a estrutura dessa igreja ela é maravilhosa, mas essa igreja só é maravilhosa porque o Jesus maravilhoso. Quantos acreditam que o Deus maravilhoso está conosco? Dá um salto dessa cadeira e dá um grito de glória. Aplauda o nome dele. Ele é maravilhoso. Camandara Xandara. Fica de pé em nome de Jesus. Largou tudo e seguiu. Deixou os peixes e seguiu a Ele, porque Ele é maravilhoso. Quero perguntar a você hoje aqui, antes de orar pela igreja, de orar por você. Quem sabe você entrou aqui hoje, qual é a frustração que te trouxe aqui? O que não deu certo que te trouxe aqui? Pastor, funcionava muito bem, mas, pastor, parece que não funciona mais. Parece que eu não
Deixa Ele entrar no teu barco hoje. Deixa Ele entrar na tua vida hoje. Você vai perceber que o que você perdeu não é nada significado aquilo que Ele pode gerar. Oh, glória a Deus. Eu quero convidar você que está aqui hoje, que está afastado, ou você que não é cristão hoje. Se existe alguém aqui entre nós hoje aqui afastado, pastor, eu não sou crente, eu estou afastado do Evangelho, eu estou longe do altar. Hoje é o dia que Ele marcou. Hoje é o dia que Ele marcou esse encontro com você, para dizer: deixa eu entrar no teu barco, deixa eu conduzir cada passo seu, deixa eu provar para você que o que você parece, que você estabeleceu que rege a sua vida, não é o que dá significado à sua vida, porque essas coisas são perecíveis, porque essas coisas têm data de validade. Deixa eu dar significado à sua vida. Deixa eu te mostrar que não é esse apartamento maravilhoso, sem a minha presença, a depressão fica lá, a síndrome do pânico te alcança, ou cala cheia. Deixa eu te mostrar para você que não é sobre o lugar, e nem sobre a estrutura, é sobre a minha presença. Pedro largou tudo e o seguiu, e ele deixou de viver uma vida maravilhosa? Não, ele deixou a pesca maravilhosa e seguiu Jesus maravilhoso, viveu a multiplicação de pães e peixes maravilhosa. A vida dele continuou maravilhosa, porque maravilhoso é tudo aquilo que ele faz, mas maravilhoso mesmo é ele, porque tudo perde o brilho, tudo perde o tom, tudo perde a espessura, tudo perde a globosura. O glamour, quando ele sai de cena, Pedro deixou a estrutura e seguiu a bênção. Sigo ele, sigo ele, sigo ele. E eu quero convidar você que está aqui hoje, no nome de Jesus, enquanto o louvor prepara uma canção, oh, aleluia, glória a Deus. Quem sabe você entrou aqui hoje: estou vivendo essa frustração, pastor, de coisas que se foram, de coisas que eu perdi, de coisas que estão na minha mão. Deixa ele ser a direção da sua vida, deixa ele te dar a rota, deixa ele comandar a sua vida a partir da sua voz, deixa ele te dar cada direção. Eu quero convidar você, pastor, não sou cristão, nunca fiz uma aliança com Jesus dentro de uma igreja evangélica. Há alguém entre nós aqui hoje? Levanta uma das suas mãos assim, aonde você estiver aí, aonde você estiver. Pastor, não sou crente, estou afastado, eu quero fazer uma aliança com Jesus hoje, pastor. Há alguém entre nós? Pastor, eu não sou cristão, eu estou longe de Jesus, eu me frustrei, pastor. Eu sei, mas hoje Ele quer dar razão à sua vida. Hoje Ele quer entrar na sua vida e gerar a paz que você precisa, a alegria que você precisa. Oh, glória a Deus. Se há alguém entre nós aqui hoje, faz um sinal com a tua mão aí. Vem aqui à frente, vem cá. Oh, não tem só ela não. Alguém dá um abraço nela aqui. Oh, quando o louvor vai cantando uma canção, tem mais gente para vir aqui no altar. Sai do seu lugar, sai do seu lugar. Oh, sai do seu lugar e vem. Oh, glória a Deus. Eu desacelerei. Oh, glória a Deus. O ânimo em mim subiu. Você hoje, no nome de Jesus, parei para respirar um pouco e não desisti, mas mesmo assim, por mim eu parava agora. Meu coração entrou em alerta, ficou exausto. Eu tenho medo que me aperta e me deixa assustado. aleluia, glória. Por mim eu já teria tempos parados.
Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro. Ele não quer te ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei, não resisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. Foi por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei, eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Quantos sentem a presença dele aqui nesta noite? Enche essa casa de adorar. E toda vez que eu tô cansado, vem! Jesus me abastece e me deixa claro. Olha aí, Ele não quer te ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. vem hoje. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. Foi por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei, eu chego lá. Quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Ele vai me ajudar. Foi por causa dele. Foi por causa dele. Foi por causa dele que eu não parei. Foi por causa dele que eu não desisti. Foi por causa dele que eu estou aqui dizendo é por causa dele, é por causa dele, é por causa dele que eu não parei. É por causa dele que eu não desisti. É por causa dele que eu estou aqui dizendo que é por causa dele, é por causa dele. Foi por causa dele que eu não parei. É por causa dele que eu não desisti. É por causa dele, dizendo que é por causa dele, é por causa dele. É por causa dele que eu não parei. É por causa dele que eu não desisti. É por causa dele